graça, a paz, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus seja com todos. Mais uma vez o evangelista Alexandre aqui. Dessa feita quero compartilhar com vocês 4 lições se baseando na passagem em João capítulo 8, onde vai nos apresentar uma mulher acusada de adultério, logo no início do seu capítulo. Teremos então 4 lições e vamos então discorrer a respeito do que aconteceu ali entre Jesus, aquela mulher e os fariseus que a acusavam. Desde já, eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, ou então você pode acompanhar de acordo com a leitura que estará aí na tela. Amém? Diz assim, João capítulo 8, a partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o texto que estaremos então abordando através desse vídeo. Creio que, para que não fique um vídeo extenso demais, eu pretendo então assim estar dividindo em 4 vídeos, curtos, tratando cada vídeo assim de uma lição. Então vamos dar início, a essa passagem de como se trata esse contexto então de João 8, o contexto em que esta passagem se encontra é na festa dos tabernáculos, descrito no capítulo anterior, ou seja, o capítulo 7 de João, onde após a ida dos irmãos de Jesus para essa festa, ele mesmo, o próprio Jesus, ele vai depois de uma maneira mais discreta e começa então a ensinar no templo. Grande debate se levanta entre os judeus a respeito de que se Jesus realmente era o Cristo ou não. E ele argumenta e convence a muitos, até os guardas do chefe dos fariseus, que os fariseus enviaram seus guardas para prenderem Jesus, e esses guardas retornam para o chefe dos fariseus de mãos vazias, e eles perguntam: Cadê ele? Vocês não prenderam? E os guardas então dizem: Ninguém prega da maneira como esse homem prega, ninguém tem atitude de profeta como esse homem, E os fariseus lhe questionam: Até vocês estão acreditando? Nicodemos entra falando a respeito que é necessário então ouvir Jesus. E depois daquele debate, cada um dos fariseus, no versículo 53 do capítulo 7 de João, vai nos dizer que cada um foi para a sua casa. E Jesus, então, ele prossegue o seu caminho de acordo com esse texto que a gente, então, deu início a esse estudo, que é justamente o versículo 1 e 2 do capítulo de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Oremos ao Senhor para dar continuidade, então, a esse estudo. Amém? Deus maravilhoso e soberano, eu quero te render graças pelo privilégio de estar gravando esse vídeo, Senhor Deus. Não sei quantas pessoas serão alcançadas, mas que a tua vontade se cumpra, que vidas, Senhor Deus, sejam impactadas, sejam renovadas, sejam resgatadas e libertas
na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Me coloco à tua disposição, Espírito Santo. Peço a tua direção em tudo que irei falar, que irei ministrar, através desse vídeo e de outros, para que o teu santo nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Continuemos então, né? O versículo 1 e 2 vai nos dizer que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, e após ter ido para o Monte das Oliveiras, ele retorna para o templo pela manhã. O versículo 53 do capítulo 7 diz que os fariseus, cada um foi para sua casa. O versículo 1 do capítulo 8 vai nos dizer que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Vejam aí, né, caminhos opostos. Aí no versículo 2 vai nos dizer que pela manhã cedo, Jesus ele tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Naquela época, quando alguém ia ensinar, né, as escrituras, quando tinha esse ato de se sentar, ele estava ali recebendo autoridade para poder então ministrar a palavra. Hoje, geralmente nas igrejas, né, se não falho assim a memória, em todas que eu vejo, aonde se ministra a palavra é em pé, no púlpito. Então, hoje em dia, ministramos a palavra em pé. Mas naquela época, quem iria ministrar a palavra tinha assim então um assento. Né? A mulher não identificada em João 8 é então culpada, né, como acusada, ela recebe essa acusação. E vamos ver então que esse texto não era uma questão se ela tinha cometido adultério ou não, mas sim que os homens com autoridade disseram que ela tinha cometido. Eles chegaram afirmando isso, e a gente vai ver no decorrer desse estudo. Os sermões concentram-se no perdão de Jesus, e não porque Jesus respondeu da maneira que ele fez, mas acredito que há muito mais para aprender com a interação de Jesus com esta mulher, lições que podem ajudar a formar a nossa própria resposta. Então, essas lições que eu trarei irá então contribuir para que a gente tenha uma visão mais ampla e melhor desse texto, em vez de propriamente dizer que aquela mulher era adúltera e recebeu o perdão de Jesus. Então, primeira lição. Qual é a primeira lição que podemos trazer através desse estudo? Culpabilidade e necessidade de redenção. João, capítulo 8, versículo 3, apresenta uma cena dramática, né, em que os escribas e fariseus, em um ato de provocação, trazem uma mulher supostamente adúltera para Jesus, buscando testá-lo em relação à lei de Moisés, que ordenava que tal mulher deveria ser morta. Este episódio ilustra não apenas a hipocrisia dos fariseus, que utilizam a situação para descreditar Jesus, mas também destaca a misericórdia e a compaixão de Cristo. A mulher humilhada e exposta representa a condição humana diante da lei, culpabilidade e necessidade de redenção, pois Romanos 3,23 vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós recebemos culpa e necessitamos então da redenção e da graça de Cristo Jesus. Ao colocar a mulher no meio de todos, os líderes religiosos criam um cenário de julgamento e condenação, mas a resposta de Jesus desafia as normas e revela um princípio maior. A misericórdia e a graça devem prevalecer sobre o julgamento. O ato de Jesus oferecer perdão em vez de condenação redefine a natureza da justiça divina e convida todos à reflexão sobre os seus próprios pecados antes de lançarem a primeira pedra. Este versículo, portanto, é central para o entendimento do ministério de Jesus e das profundas implicações da graça em um mundo que muitas vezes prioriza a justiça retributiva, ou seja, aqui se faz, aqui se paga. No versículo 4 do capítulo 8 de João, apresenta uma cena crítica. Né? No versículo 3, vemos uma cena dramática, né? Quando diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. No versículo 4 vai dizer que eles colocaram ela no meio e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. No versículo 3, eles dizem que pegaram aquela mulher em adultério, e no versículo 4 eles reafirmam dizendo que pegaram aquela mulher no próprio ato adulterando.
O uso dos pronomes e termos específicos não só identifica a mulher, mas também a situação de desgraça na qual ela se encontra. Essa passagem nos leva a refletir sobre a dinâmica de poder e a forma como as normas sociais afetam a vida desses indivíduos. A palavra adultério em grego, que é no original, moicheia, carrega um peso moral intenso, e o ato de apanhar, que em grego é catalabanho, perdão se essa não for a maneira certa de pronunciar, mas o significado sugere uma armadilha montada por aqueles que a acusam, cujo propósito parece ser mais sobre a testagem de Jesus do que sobre a busca pela justiça. Os fariseus, os escribas, estavam mais interessados em traçar essa armadilha para pegar Jesus, né? E usaram então essa mulher. Além disso, a aparição dessa mulher no meio é simbolicamente significativa, representando a confrontação das normas e a graça divina que emerge na resposta de Jesus, que se desenrolará nos versículos seguintes. Essa interação não apenas desafia as convenções sociais, mas também revela o coração do ministério de Jesus, que busca restaurar e redimir aqueles que são rotulados como pecadores. Como o Evangelho segundo escreveu Lucas, vai nos dizer, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As ações de Jesus foram escandalosas porque ampliaram a aceitação, estenderam a misericórdia e o perdão aos indignos e trouxeram justiça aos dominados e abusados. Será que a igreja algum dia fará o mesmo? Essa é a primeira lição que eu trago em relação a esse texto, né? Tratamos aí então uma introdução no versículo 1 e 2 e desenvolvemos a primeira lição no versículo 3 e 4, né? A culpabilidade com a necessidade de redenção. Espero você ter compreendido essa primeira lição e que sinta o interesse de estarmos dando continuidade a esse estudo. No próximo vídeo você pode aí então assistir, né, e entender a segunda lição. Na medida do possível, eu posso tentar encaixar a segunda e a terceira lição juntos, vai depender então do tempo, tá certo? Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.